A indústria, a atividade comercial está na UTI. O posicionamento deles é que a abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Nós possamos voltar à atividade normal. Caso contrário, depois da UTI, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Nosso assunto hoje vai ser o encontro do presidente Bolsonaro, que levou empresários meio que de surpresa para uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Daqui a pouco a gente vai analisar este assunto. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do 15 Minutos tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você, claro, tem acesso a informações exclusivas, colunas, reportagens e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão do desemprego, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, do que a própria doença. Acompanhado de ministros e empresários, o presidente Jair Bolsonaro fez um gesto simbólico nesta quinta-feira. A pé, ele saiu do Palácio do Planalto e foi ao STF para uma reunião marcada às pressas com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O motivo? Fazer um apelo para que as medidas restritivas contra o coronavírus nos estados sejam amenizadas. Bolsonaro disse, entre outras coisas, que vai assinar um decreto para ampliar a quantidade de atividades essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. Empresários reclamaram ao governo, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao STF. Eles querem que o Supremo Tribunal Federal também ouça deles. Bom, eu convidei aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos o editor de Economia da Gazeta do Povo, Fernando Jasper. A ideia é falar dessa pressão do presidente da República por maior abertura, isso tudo, claro, em meio a um agravamento do número de casos e de mortes pela Covid-19. Bom, Jasper, vamos lá, né? Não dá para interpretar diferente o que aconteceu nessa quinta-feira. O presidente Bolsonaro e os empresários foram tentar uma pressão lá no STF. O presidente tinha uma reunião, essa agenda, com representantes de vários setores, aí, especialmente da indústria, né? E aí ele decide levar, vamos dizer assim, todos eles, e até foi caminhando, né, por Brasília até o STF para exercer também essa pressão no encontro marcado às pressas com o ministro Dias Toffoli. Vamos começar citando qual que é o contexto de tudo isso que aconteceu nessa quinta-feira, hein, Jasper? Pois é, o contexto a gente tem aí a economia está declinando, nós sabemos disso, a gente trabalha aqui, né, eu trabalho na editoria de economia, a gente mostra os números todos os dias, é um cenário triste, mas se a gente olhar para o quadro da saúde, nós estamos aí no meio da maior pandemia em um século, né? Por 2 dias seguidos, o Brasil bateu o recorde de mortes causadas por coronavírus. São as mortes confirmadas, né? Não são necessariamente as mortes ocorridas nesse dia, mas os testes que vão saindo mostram quão grave é a situação. A gente está no pior momento desde que a pandemia começou. É nesse momento que o Bolsonaro vai com esses empresários, pelas minhas contas, eram cerca de 15 empresários ou representantes da indústria, gente peso pesado mesmo, assim, que foram lá de última hora marcar essa conversa com o Toffoli para fazer essa pressão. Então me chama a atenção este momento, né? A gente sabe muito bem a gravidade da coisa na economia, mas é difícil ignorar o momento crítico que nós estamos passando na saúde pública. Foi dito que 45% do PIB brasileiro estavam representados ali por aqueles empresários, em especial da indústria, que é inegável, vem sofrendo bastante nesse período, né, Jasper? Exatamente. Se pegarmos aí os dados divulgados há 2 dias pelo IBGE, a produção industrial, em março, ela caiu 9,1% em relação a fevereiro, e caiu quase 4% em relação a março de 2019. Só que tem uma questão, né? O isolamento começou lá na segunda quinzena de março. Então, metade de março foi um mês mais ou menos bom, e metade já foi sob efeito aí das primeiras medidas de isolamento social, né? E mesmo assim, já foi o suficiente para essa queda bem drástica da produção industrial. Lembrando que esse setor
ele tem muita dificuldade de se recuperar e já faz muito tempo. Essa comparação, essa queda na comparação em relação ao mesmo mês do ano anterior, por exemplo, foi a quinta seguida. Então, faz 5 meses que a indústria vai pior do que estava indo no mesmo período do ano anterior. Quer dizer, desde antes da pandemia ela já vinha mal, ela passou por alguma recuperação aí nos últimos anos, mas muito pouca coisa perto do que ela perdeu ao longo aí da década, dos anos aí de 2010, Márcio. Então, realmente é um dos setores que mais sofre, se não o setor que mais sofre, já vinha num ritmo muito ruim antes da pandemia e agravado agora, né? Não é de se estranhar, então, esse pedido, essa aflição, como disse o Bolsonaro, dos empresários industriais. E a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI, do ponto de vista de organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Bom, mas aí também, trazendo os dois temas que a gente abordou, né, tem alguns aspectos que é inegável e é difícil não falar. Por exemplo, a questão do timing, né? Quer dizer, será que uma reunião como essa surgir no momento, todo esse esforço que o presidente fez em levar, né, os empresários lá ao Supremo Tribunal Federal exatamente no momento do maior agravamento da crise, será que é o timing correto para fazer isso? E mais, algumas declarações que eu até peguei ali na entrevista depois desse encontro, né, que teve ali, aliás, mais uma aglomeração, né? Mas, por exemplo, meio infelizes se falar em a economia ou a indústria ou as empresas estão no momento na UTI, no momento que a gente tem tantas mortes também falando disso, me parece uma declaração um pouco infeliz, né, Jasper? Exatamente. O momento que nós vivemos é tão drástico com esse acúmulo de mortes, né? O dado mais recente diário foi de 615 confirmações num dia. Isso vai desumanizando um pouco a coisa, né? As mortes de pessoas que têm amigos, têm famílias, têm uma trajetória de vida, elas passam a virar apenas números que se acumulam numa quantidade cada vez maior. Isso acaba desumanizando a gente, de uma certa forma, parece que vai sentindo um pouco menos a cada nova morte. Pois é, bom, durante essa reunião lá no STF também, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, mesmo com todos esses dados que nós estamos comentando aqui, falou em necessidade de se pensar, de se planejar saídas do isolamento. Inclusive, ele falou numa necessidade de coordenação maior entre governo federal e estados e municípios, né? Que é exatamente um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. Isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes. Vamos lembrar que o pano de fundo disso aí também tem aquela decisão do Supremo, né, que disse, que definiu que os estados têm sim autonomia para definir a abertura, enfim, políticas de isolamento, coisa que desagradou um pouco o governo federal. Mas, de qualquer maneira, parece que o que falta muitas vezes é uma coordenação, exatamente desde o início dessa pandemia, para pensar nas coisas do combate à Covid-19, né, Jasper? Exatamente. Vamos lembrar que o Toffoli, ele é o presidente do STF, e embora ele possa dar uma ou outra decisão monocrática, né, tomar decisão sozinho, como outros ministros o fazem, normalmente a palavra final sobre os temas é dada pelo plenário, pelo conjunto de 11 ministros do STF, né? Então, assim, o Bolsonaro ir lá e pressionar o presidente do STF pode ter um certo efeito, mas não quer dizer que os outros ministros vão seguir ou se sentir pressionados, correto? Agora, o Toffoli, realmente, isso que ele falou a respeito da questão de um planejamento, isso realmente seria muito importante. Nós já estamos há mais de 2 meses, salvo engano, no meio desse cenário de pandemia, e o Toffoli agora falou, olha, é fundamental isso, talvez um comitê de crise envolvendo a federação, os poderes, o empresariado, pensar nessa necessidade. Quer dizer, por que esse comitê de crise não existe até agora, né? A gente viu as brigas constantes de Bolsonaro com governadores, com prefeitos, ninguém fala a mesma língua, ninguém se reúne para tentar discutir uma saída coordenada. Ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias.
Então alguns estados, não estou brigando com ninguém, pelo amor de Deus, tá? No entendimento de muita gente, dos empresários, como o Marco Polo que está aqui, exageraram. Então, quer dizer, as empresas estão aí querendo retomar as atividades, mas a gente sabe que muitas delas, de certa forma, também já retomaram. Não existe uma coordenação, depende do município, depende do estado, cada um tem uma decisão, e é claro que isso não colabora. Agora, o mais preocupante, talvez, seja que ao se discutir essa questão no momento mais grave da pandemia, eu acho que valeria todos os envolvidos se perguntarem se não existe um risco de agravar depois a situação da própria economia. Por quê? Porque se você flexibiliza, relaxa totalmente o isolamento a partir de agora, não precisa nem relaxar totalmente, relaxa um pouco, você tem um risco de fazer crescer o número de contaminações, crescer o número de mortes, a ponto de depois você ter que fechar novamente, decretar um isolamento novamente, e às vezes o isolamento mais drástico, como a gente está vendo em alguns locais que estão aplicando o tal do lockdown, que é o bloqueio total, né? Isso vai dar uma segunda pancada na economia, muito mais forte, antes mesmo de ela começar a se recuperar. Então essa tentativa, essa ideia de querer sair do isolamento a todo custo, pode custar caro lá na frente. Existem vários estudos recentes que já mostram isso. Nós publicamos matérias aqui na Gazeta do Povo a respeito disso. Depois da publicação dessas reportagens, saíram novos estudos e praticamente todos apontam na mesma direção. Tomar uma decisão precipitada a respeito de sair do isolamento pode custar caro não só para a saúde, para a vida das pessoas, que é importantíssimo, mas para a própria economia, que é o que o presidente e esses empresários querem tentar preservar. Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. Talvez um outro momento importante ali depois da reunião, naquela aglomeração que foi a coletiva de imprensa na saída ali do STF, o ministro Paulo Guedes de repente aproveitou o momento para trazer à tona um tema importante, né? Ele pediu ao presidente Jair Bolsonaro que vete aquele dispositivo aprovado no Congresso, naquele projeto da ajuda aos estados e municípios, que poderia permitir os reajustes salariais para os servidores públicos. E o presidente Bolsonaro disse que vai vetar esse dispositivo, que está tratando exatamente sobre a questão da gestão das contas públicas aí durante a pandemia do coronavírus, né, Jasper? Esse projeto, originalmente, foi costurado entre o Paulo Guedes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O próprio Alcolumbre redigiu o projeto, que foi aprovado no Senado. Quando foi para a Câmara relaxou, livrou vários servidores, várias categorias, inclusive forças de segurança, por exemplo, desse congelamento dos salários por 18 meses. Então ficou definido que essas categorias não teriam salários congelados, as demais é que teriam que pagar a conta sozinhas. Bom, isso foi para o Senado, e o Senado acabou mantendo essa questão, né? Então, ou seja, várias categorias não terão o seu salário congelado. Agora, o Paulo Guedes, né, ele tinha combinado isso com o presidente do Senado, e a economia total do projeto original era uma economia de 125 bilhões de reais para a União, estados e municípios com o tal do congelamento. Depois desse relaxamento que ocorreu ali no Congresso, essa economia caiu para 43 bilhões de reais, na soma de União, estados e municípios. Quem que permitiu isso? Claro que os congressistas tiveram a iniciativa, mas isso foi negociado, viu, Márcio? Foi negociado com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, e isso segundo palavras do Major Vitor Hugo, que é líder do governo lá na Câmara. Então, quer dizer, o presidente tinha chancelado o fato de que algumas categorias poderiam se livrar do congelamento. É claro, o Guedes agora aproveitou para tentar retomar o projeto original, e o Bolsonaro agora sim disse que vai vetar. Mas olha, são declarações em on, né, como a gente diz, as pessoas falaram abertamente, que sim, essa negociação de relaxamento desse ponto do projeto envolveu, inclusive, o presidente da República. Então agora, aparentemente, ele vai voltar atrás. É claro que, naturalmente, era um tema que preocupava o Guedes, ele aproveitou essa reunião, esse contexto, para fazer essa pressão para cima do presidente também. E o Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos esperam. O ministro Paulo Guedes tem insistido na questão da recuperação do país, da economia, na recuperação em V.
é o que ele chama. Mas tem economista que não está acreditando muito nisso não, né? Exatamente, não é tão simples se recuperar em V, como diz o ministro. O que é a recuperação em V, né? Você imaginando um gráfico ali, você tinha a economia até poucos meses atrás, aí o nível de atividade desaba, né? Então o gráfico faz aquela, se inclina totalmente para baixo, e para se recuperar em V, ele se inclinaria novamente para cima, formando a letra V ali, seria uma recuperação rápida, bastante aguda da atividade econômica. Seria ótimo se isso acontecesse, e eu acho que o Paulo Guedes até faz ali seu papel de tentar animar o pessoal, não desanimar tanto assim, quando ele fala que o Brasil vai surpreender o mundo e conseguir essa recuperação. Agora, é difícil porque, na verdade, quanto mais a economia se deprime, mais difícil é ela sair do lugar depois. A gente torce por uma recuperação a mais rápida possível, mas não é realmente muito fácil. Alguns economistas, há quem acredite em uma recuperação um pouco mais forte, sim, a partir do ano que vem, mas, no geral, as pessoas acreditam, aí os economistas acreditam que o nível de produção, depois da queda desse ano agora, ele só deve se recuperar mesmo lá em 2022. Então, por mais que a gente tenha um crescimento ali em 2021, no ano que vem, para recuperar o nível de 2019, só mesmo lá em 2022. Ou seja, é uma recuperação, é saudável, é ótimo, a gente torce para que a economia se recupere o mais rápido possível, mas é difícil ver aí uma recuperação em V. Tem outra questão que nós colocamos numa reportagem publicada na Gazeta do Povo aí na noite de quarta-feira, que é a seguinte: se a gente fosse ver como é que estava a economia brasileira antes da pandemia, qual era a situação dela? 2019 era um ano que tinha tudo para dar certo, né? O Brasil vivia o primeiro ano do Bolsonaro, que foi eleito com todo o apoio do mercado financeiro e do setor produtivo. Isso elevou a confiança empresarial. Não tinha pandemia, né? E não tinha uma crise política como tem hoje. O Ministério da Economia conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era considerada fundamental para a solvência do país. A equipe do Paulo Guedes vendia ali um pacote grande de privatizações e concessões, né, uma retomada aí com dinheiro privado. Isso também animava o empresariado. O desemprego estava caindo e, por fim, a taxa básica de juros, que ficou um bom tempo parada, voltou a cair no ano passado, atingiu o menor nível da história e continuou caindo, inclusive, né? Caiu recentemente, aí voltou a cair mais um pouco, agora está em 3% ao ano a Selic. O que aconteceu nesse ano de 2019, que eu desenhei todo esse cenário? O PIB cresceu 1,1%, menos do que nos 2 anos anteriores. Então, assim, a economia brasileira, antes da pandemia, mostrou uma energia bastante baixa, né? Então, assim, no momento, assim, pelo menos como as coisas estão se desenhando, a gente não consegue enxergar tão fácil ela tirar energia, toda essa energia, para crescer mais do que isso, quando estiver aí convalescendo, digamos assim, dos efeitos todos aí do coronavírus, Márcio. Vamos acompanhar e ser otimista, é o que resta. Jasper, obrigado. Exatamente. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Márcio. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocário e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!